Com certeza, a gente volta muito nesse assunto ainda durante a semana. Pessoal, queria aproveitar para falar com vocês, inclusive, também sobre Michele Bolsonaro. A gente falando aqui de ânimos à flor da pele. A gente acompanhou no noticiário hoje também o presidente do PL, o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, o presidente Valdemar Costa Filho, convocando uma reunião depois de uma fala que a gente acompanhou no fim de semana da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro em um evento no Ceará. Gerou um grande mal-estar político a declaração de Michele criticando uma aliança com Ciro Gomes, do PSDB, no evento em que foi lançada a pré-candidatura do senador Eduardo Girão, do Novo, ao governo do estado. O maior problema que está sendo discutido pelos dois lados é que esse apoio a Ciro foi costurado exatamente por Jair Bolsonaro. Agora a gente vê esse momento da convocação de uma reunião para debater a questão. Michele Sakamoto, queria te ouvir aqui então sobre como que estão as aspirações, interesses, movimentações de Michele frente aos interesses do partido, do Centrão, todo o grupo para 2026, Saca? Com o Jair preso, né, a Michele está disputando com os filhos dele, né, não só o legado, mas o sentido do sobrenome Bolsonaro neste exato momento. Para retomar, teve um evento no Ceará, a Michele esteve presente, em que ela criticou a decisão do partido, criticou as articulações que vêm sendo feitas pelo deputado André Fernandes para aproximar o PL do ex-governador Ciro Gomes, que está com vontade de disputar o governo do Ceará contra o governador petista Eumano de Freitas. Essa aproximação pragmática, o objetivo, é claro, é enfraquecer o PT no Ceará, enfraquecer os votos que iriam também para Lula, né? E aí Ciro Gomes, que já foi uma pessoa muito crítica a Jair Bolsonaro, se aproxima do bolsonarismo nesse sentido para essa aliança. E a Michele criticou, né? Ela estava no evento, inclusive, da pré-candidatura do senador Eduardo Girão, na qual ela é mais próxima. Ela criticou essa aproximação, essa articulação que vem sendo feita pelo André Fernandes. Só que o que acontece é que aí, logo na sequência, os filhos de Bolsonaro, Flávio, Eduardo e Carlos, vieram a público e falaram: olha, tem um problema. Michele, nessa crítica, ela foi autoritária, houve crítica, uma palavra pesada, né? Deixou-se claro, tanto para o portal Metrópolis, uma entrevista que o Flávio deu, quanto também para o jornal O Povo do Ceará, que, olha, as decisões políticas são tomadas pelo Bolsonaro, são tomadas pelo coletivo, mas a chancela final é do Bolsonaro. E aí até o Flávio falou, a Michele não conhece muito bem, né, basicamente falou que ela é neófita na política e, por conta disso, não entende que essa decisão é discutida e depois, no final das contas, será tomada por Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro e Carlos Bolsonaro chancelaram a posição do irmão, o que lembra, né, que há alguns dias o Flávio se coloca como porta-voz da família do clã, e aí os dois nas redes sociais chancelam a posição do irmão. O próprio Eduardo falou: olha, eu não estou nem discutindo a questão ou não, se é bom o acordo ou não, mas foi meu pai que fez, então que se cumpra. E o Carlos foi na mesma linha e agora estão tentando, na verdade, botar panos quentes nessa história inteira. A questão, né, que é o seguinte, e acho que o pessoal entender, a Michele Bolsonaro é presidenciável, o Flávio Bolsonaro é presidenciável, né? E há uma coisa, quem é que vai levar o sobrenome Bolsonaro, que é um sobrenome, inclusive, que o Centrão tem torcido bastante o nariz. Eles querem o apoio, mas eles não querem na chapa. Só que aí tem essa discussão, quem é que vai se sobrepor, quem é que no final das contas pode até compor chapa com outro nome do Centrão, como o governador Tarcísio de Freitas. E há uma disputa, né? É claro que, tão logo a Michele coloca isso, mostrando que há uma divergência, que ela não concorda, né? Os filhos vêm a público, né? Deixam claro que, olha, não é isso, a vontade do Bolsonaro é outra, e nós somos os porta-vozes da vontade do Bolsonaro, do nosso pai. Para deixar claro, para que, inclusive, o legado, a herança da força do sobrenome fique com os filhos, né? A questão é que falta combinar um pouco com os russos, porque a Michele é um nome forte dentre o ultraconservadorismo religioso, que é parte integrante do bolsonarismo raiz, né? E ela sim, ela tem influência, ela atinge esse público, um público evangélico, né? Ela tem uma facilidade de atingir um público onde há, inclusive, uma certa crítica à figura dos 3 filhos do ex-presidente.
Então, o ponto, na verdade, no final das contas, é que esse cálculo político, né, ele vai, na verdade, gerar outros estranhamentos, não tenha dúvida nenhuma, até o ano que vem, até que seja definido, inclusive, como é que vai se dar a corrida presidencial. Michele vai ser vice, Flávio vai ser vice, ou alguns dois será cabeça de chapa, Michele sai para Senado ou não sai. O fato é que mal Bolsonaro esquentou a carceragem da Polícia Federal no Distrito Federal e, dentro da sua própria família, já há um arranca-rabo em busca da sucessão do seu poder. Arranca-rabo, uma palavra ótima, mas quando a gente vê esse noticiário, né, Saki e Dani, aproveitando para jogar para você, fica até a sensação de que para os filhos, eles de certa forma não veem a Michele como parte da família, quando o Sakamoto traz aqui toda a questão do legado. Queria a sua análise do que a gente pode esperar dessa reunião e a quem Michele está mais incomodando nesse momento dela, correndo pelo dela, né, de certa forma, nessa disputa. Eu não sei não queria nem entrar no mérito um pouco de qual é o papel. A família tem atritos públicos, né? O próprio Bolsonaro falou disso ao longo de seu mandato, né? Sobre como, em alguns momentos, o filho Carlos ali acabava por não falar com ele. Depois a gente viu os áudios do Eduardo Bolsonaro também num tom muito pesado para cima do pai, né? Com palavrões, etc. Então, assim, a divisão e os dissensos na família, eles não são novidade. Para mim, o que é novidade é a Michele Bolsonaro passar a dar pito público em lideranças do PL estado afora, né? A gente viu o que aconteceu em Fortaleza por causa da aproximação com Ciro Gomes, que vai ter ali, está ensaiando uma aliança. Para onde isso joga o meu olhar, Natália? Para o fato de que a direita não está conseguindo se unir em canto nenhum. Por quê? Porque aonde tenta se avançar com um cálculo mais pragmático, um cálculo mais fincado na política pura e simples, a ideologia ou mesmo os rancores da família impedem que esses tratos avancem. A Michele disse, quem é que vai apoiar alguém que é contra o maior líder da direita nesse país, se referindo ao próprio marido, né? O Ciro Gomes deu uma declaração recente falando, inclusive, dos apoiadores, né, mais afeitos ali ao bolsonarismo raiz, digamos assim. Então, se a gente olha para o que está acontecendo com o governador Tarcísio de Freitas, por exemplo, também que fica tentando se equilibrar entre fazer gestos ao bolsonarismo raiz ou ficar com a política de centro, né, se compromete com a anistia, mas mesmo assim tenta fazer gestos ao Supremo Tribunal Federal, ele luta um equilíbrio muito difícil. Por quê? Porque, no fim, a direita não está conseguindo se entender, ficar uníssona em muita coisa e em vários lugares. Isso é um ingrediente de bastante dificuldade e vai obrigar, talvez, acordos mais adiante, a serem feitos mais adiante, de olho na eleição, que vão ficar um tanto quanto mal parados, né? E acordos mal parados são como um convite à traição. E aí, para ficar num exemplo recente, eu vou falar um pouco da eleição em São Paulo, né? Aí para a Prefeitura de São Paulo, onde o Ricardo Nunes teve o apoio formal do PL, mas Bolsonaro teve pouco ou nenhum empenho na sua campanha porque achava e viu os eleitores migrarem para Pablo Marçal. Quem segurou a bucha ali mesmo foi Tarcísio de Freitas, que então pegou Ricardo Nunes pela mão e falou, vamos junto, vamos junto, vamos junto, vamos junto. E no fim, acabou o prefeito reeleito, né, e indo para um segundo turno contra o Guilherme Boulos por uma diferença de 50 mil votos entre Boulos e Marçal. Mas esse comportamento, digamos, de acordos que saem a fórceps com pouco empenho ou amor ideológico por parte da família, geralmente dão nisso que a gente viu acontecer na disputa pela Prefeitura de São Paulo. Então, isso só amplia a instabilidade na qual vai ter de operar o nome que foi escolhido ao fim e ao cabo, para representar a direita na corrida eleitoral. Será Flávio Bolsonaro? O Palácio do Planalto hoje trabalha com essas duas hipóteses, Flávio Bolsonaro ou Tarcísio de Freitas. Eles vêm ali como adversários, né? Seja quem for, vai ter de operar num grau de instabilidade um pouco grande, a preço do que a gente está vendo hoje.